Fala galera, tudo bom? Bom, chegamos à nossa segunda apostila, né? Nosso módulo 9 a gente vai ver hoje. E ele fala sobre adjunta de nominal. Bom, e aí, o que seria adjunta de nominal? Primeiramente, a gente tem que lembrar aí o que é o sujeito e o que é o núcleo do sujeito, né? A gente tem que ver aí. Então, qual é o sujeito, qual é o núcleo? O núcleo do sujeito é sempre um nome, tá? O núcleo do sujeito é sempre o substantivo. E aí, ao lado desse substantivo, a gente tem aí, né, algumas classes de palavras, como o artigo, o pronome adjetivo, o adjetivo, a locução adjetiva e o numeral. O artigo a gente já sabe, né? Ele se apresenta como o, a, os e as, né? São os definidos, indefinidos, uma, uns e umas, né? Pronome adjetivo. Por que a gente tem esse nome? Eu acho que é a primeira vez, talvez, de alguns de vocês ouvindo pronome adjetivo. Ele é chamado de adjetivo quando ele acompanha o substantivo. Quando a gente fala, por exemplo, esses alunos fizeram a atividade. O esses é um pronome que está do lado de alunos. Quando ele substitui o nome, ele já não é chamado de adjetivo, tá? Então, só os pronomes adjetivos é que vão entrar nessa classe. E aí vem adjetivo, né, que dá qualidade, aí tem belo, bela, alto, alta, feio, magro, enfim. Locução adjetiva. Aí tem do Brasil, de boi, do mundo. Só para a gente lembrar, locução são duas palavras com a função de uma. E quando a gente diz adjetiva, quer dizer que essas duas palavras têm a função de adjetivo. Temos ainda numeral, que indica ou quantidade de elementos ou uma ordem, uma ordenação na posição. E aí temos temos primeiro, temos ainda fracionário, né? 2/3, triplo, tá? Então tem algumas variantes aí. E aí, para a gente entender nosso conteúdo, eu coloquei aqui um exemplo. Ó. O primeiro submarino nuclear do Brasil. É lindo. Então temos, ó, o nome, o substantivo que a gente tem que analisar é aqui, ó. Detalhe, quando a gente está analisando adjunta de nominal, o substantivo não é adjunta de nominal. Ele é, na verdade, o núcleo, o centro. Tudo fica ao lado dele. E aí tem, o que está ao lado desse nome, submarino? Temos o artigo o, aqui não está aparecendo, mas temos também, ó, primeiro, que é um numeral. Temos aqui o núcleo, que é o nome. Temos o adjetivo nuclear, que é uma qualidade, né? E temos do Brasil, que é uma locução adjetiva. Eu poderia trocar, por exemplo, pela palavra brasileiro. E aí eu tenho aqui um outro adjetivo, ó, lindo. É um adjetivo também. Aí eu coloquei aqui do lado, ó, adjetivo. Não é adjunta de nominal. Aí você pode estar se perguntando, ué, mas como? Se o professor acabou de colocar aqui em cima que o adjetivo ele é adjunta de nominal. Simples. Aqui ele está se referindo ao sujeito. Aqui ele está depois do verbo. Quando o adjetivo está depois do verbo, ele não é adjunta de nominal, porque ele não está perto aqui do nome. A gente chama isso de predicativo do sujeito. Ele tem uma qualidade sobre todo esse sujeito aqui. Tá? Essa é a diferença. Bom, é isso aí, galera. Nosso conteúdo é só esse. A gente vai ficar vendo ele mais algumas vezes, porque ele vai aprofundar. Mas basicamente é isso aqui. Ok? Valeu, grande abraço.